Olá pessoal, mais uma vez aqui com o canal Encanto Cigano, falando para vocês de histórias a Romar, né? Eu sou Elias Rafael Sanescos e hoje a gente vai dizer o porquê que não pode ser ensinado o nosso dialeto. Atenção, se você não é cigano, não assista esse vídeo, sob pena de maldição, tá? Vai te fazer mal, então não assista. Apague o vídeo, né? Não veja esse vídeo, é apenas para ciganos e ciganas, ok? Então, continuando, pessoal, por que não pode ser ensinado o romanês a não ciganos? Sou eu que fiz essa lei? Não sou eu que fiz isso. O que aconteceu lá atrás para ser proibido? Tá, isso daí. E em Procretia, né? Quem não sabe o que é Procretia, maldição, né? Pra quem ensinar para Gadir o romanês. Porque, vamos lá. Antigamente, quando se começou a fazer amizade, o começou a se botar com o Gadir, fazer amizade, meu amigo, meu primo, por aí vai, o que aconteceu? Eles começaram a ensinar o romanês ao Gadir. Gadir, de aquelas que romasse Brahma, sob vão tirelas, darelas sai romar, aí chorelas é Brahma, chorelas sa, sossas romar, tá? Então o que acontece? Se criou-se o que? Gangues, quadrilhas especializadas, tá? Isso não é de hoje. Hoje existe. Mas isso aí de tempos atrás aconteceu isso daí. E aí foi deixado pelos nossos antepassados o que? Audição. Quem ensinasse o idioma, nosso idioma romanês, para os Gadir, porque para virar Gadioa também, Juli também. E realmente, quem fez vocabulário não, quem fez dicionáriozinho, quem ficou ensinando na internet, ou como se fala, histórias que eu mesmo sei, né, como pessoa, realmente é real, tá? Isso aí não é balela, não. Quem ensinou o romanês a Gadir, né? As filhas Cachua Marocanas se colocaram com o Gadir, casaram com o Gadir, os Calré, né? Com Leá Juli e daí já sabe, né? Então o que acontece? Essa é importante. Existe realmente uma Procretia muito antiga por causa disso, que não se deve ensinar, não se pode ensinar em hipótese nenhuma o nosso idioma para os Gadir. Então você tem que saber disso, tem que saber o porquê. Nosso idioma salva a gente. Já me salvou uma vez, já me salvou várias vezes. Vamos supor, tendo a Madianás, que já aconteceu comigo, né? Entrou a chorar na minha casa. Eu estava sendo rendido, atrás de mim tinha uma arma, né? E minha mãe de longe, ela olhou dentro da casa e ela perguntou quem é em romanês, quem era aqueles que estavam ali. E eu falei para ela, foge que se chorar, né? Foge que é ladrão. O que ela pegou e fez? Ela pegou e ficou travada em pânico. Ela falou, chorar? Ela falou bem alto para quem? Para que todo mundo escutar. O pai, quando ele escutou isso, né? Ele saiu, ele deu a volta na casa, ele conseguiu escapar. A Tiorá notou que alguém escapou e foi atrás. O que foi atrás, né? Sorte que eu tinha um alarme. Eu peguei e liguei o alarme na casa. Né? Nisso veio polícia, veio um monte de gente. E a gente conseguiu escapar de assalto. Então, gente, isso é muito importante. Isso pode salvar a vida, arrumar. Não pode se botar dicionário, não pode se ensinar sob risco de fazer mal para vocês mesmos, tá? Então é isso, não se pode ensinar por causa disso. A maldição é muito caso de Romar que foi traída, tá? Que pagou com a vida, pela própria vida, por ter ensinado, tá? E eu quero contar para vocês, além disso, né, uma história antiga. Romar, você sabe que Romar
não é de hoje, ela sempre gostou de fazer baripê, né? Barimata, né? Esse cabelo Sasson Socilen, né? Sassodeplama von Silen, tá? Então, o que acontece? Conta-se antigamente, né, na época que a Roma ainda acampava, ainda tinha, como se fala, barraca, né? O que acontece? Tinha um Roma acampado em uma determinada cidade e apareceu outro Roma, né? Então, para, como se fala, para botar assim, autopatil, como se fala, fiz um almoço, uma festa para o outro Roma que chegou na cidade, né? Acamparam ali juntos, né? E como se fala, e aí, né, no meio da noite, depois da janta, né? Aliás, almoço, né? Janta. A gente não tem hora para almoçar direito, a gente não tem hora para jantar, vocês sabem como é que é. Então, depois disso, o outro Rom, né, que já estava na cidade, mostrou para o outro Sodeprama Vaissaces. O que aconteceu? Os outros Romá, quando viu quanta prama tinha, foi lá, matou todo mundo. A única criança que meu avô e meu pai contava, né, uma rodada das Sassas do Cacau, né, que tinha 3 ou 4 aninhos, cortaram a língua da criança. Olha que gente ruim. Vocês acham que tem gente ruim hoje? Vai vendo. Cortaram a língua da criança, para não falar nada, e foram embora. Pegaram aquela barraca que estava ali, botaram os corpos tudo na barraca e enterraram ali mesmo. O que aconteceu? Romá tinha cachorro, né? Esses cachorros, eles ficavam ali onde tinha barraca, né? E ficavam uivando. Começava a dar 6 horas, os cachorros iam para lá, uivava. Aí começava a uivar, e a cidade toda sabia o que tinha acontecido, mas achava que a Romá tinha ido embora. Eles viram um acampamento, viram uma Romá indo embora, e acharam que aquela Romá também foi junto. E não tá pensando que esse cachorro tá ali uivando naquele local porque tá com saudade. O que acontece? Um irmão dessa família, esse Romo que foi assassinado, Bogolové, ele começou a procurar o irmão dele. Teve mau pressentimento, viu o irmão dele aparecer para ele, e ele foi para lá, para essa cidade, saber cadê o irmão. O que aconteceu? Ele começou a perguntar dos Gadê, eles tinham visto, o pessoal falou que sim, mas que foi embora. Perguntaram, mas onde que ele estava acampado, esse pessoal? Onde que estava acampado meu irmão? Eles falaram, estava ali, o pessoal se vai ficar aí, quando for mais 6 horas vai aparecer uns cachorros, vai começar a uivar. 6 horas em ponto, começou a dar 6 horas em ponto, desceu um monte de juquilo, desceu um monte de cachorro, começou a uivar ali onde estava a barraca. Pode falar a história, eu fico todo arrepiado, gente, não é brincadeira não, tá? Coisa séria. Ele começou a chorar, pegou os empregados dele, mandou cavar tudinho. Quando cavaram tudo, o que aconteceu? Achou o irmão morto, né? Achou a bori dele, achou todo mundo morto. E perguntaram as características físicas dos Gadê, como é que era aquela Romá que estava lá com eles. E aí o que acontece? Como? Bravalô, Utharanô. No Brasil, na década, eu tô aqui, gente, estou mexendo no celular, pelo seguinte, vou explicar para vocês. Existiu no Brasil um determinado período da nossa história, da história do Brasil, do brasileiro, chamado coronelismo. Tá? Era o seguinte, o Sassas Lové, ou seja, você tinha dinheiro, você tinha muitos bens, você poderia comprar uma patente, tá? Você poderia comprar um título de coronel. Tá? Então esse período ele foi chamado de coronelismo. Tá? Esse tempo de chamado de coronelismo, tá? Ele se deu de 1889 a 1930. Então o que acontece? Você é o coronel, você vai lá, você pode matar quem você quiser, você não vai preso, você pode fazer o que você quiser,
você é o coronel. Ninguém pode desobedecer sua ordem sob pena de quê? De morte. Então, essa época realmente existiu e foi chamado de coronelismo. Eles contavam isso, que essa Romar pegou e comprou e foi comprar patente, né, de coronel, e eu não sabia, eu fui aprender depois na escola que existia um período do Brasil chamado coronelismo. Então estou passando para vocês entenderem, tá? Então esse Rom pegou, comprou a patente de coronel, tá? Foi atrás da outra Romar, matou todo mundo, se vingou, né? Gosto do Antigo Testamento por causa disso, olho por olho, dente por dente. Ou sigo o Antigo Testamento. Então, gente, o que aconteceu? Eles conseguiram se vingar, mataram todo mundo, ele conseguiu pegar a sobrinha dele, então a justiça ali foi feita, né? Então, gente, é por isso que não se pode ensinar, mas eu tô falando para vocês também e explicando, né, o que é o olho do ser humano. O ser humano mata o outro, né, mata uma família inteira, né, por causa de louver. Em São Paulo, gente, eu lembro, eu devia ter uns 18, 19, 20 anos. Vou contar uma história para vocês então. Isso daqui, gente, isso aqui não pode ser esquecido, tá? Isso aqui é muito, muito grave, tá? É muito sério. E eu vou relembrar para vocês porque costuma passar o tempo e a gente costuma esquecer. Mas isso aqui é em 2002, tá? Eu tô lendo, vou ler para vocês, tá? O que aconteceu precisamente em 4 foi 6, espera aí, deixa eu lembrar, 4 de janeiro de 2002. Vocês sabem o que aconteceu? Não. Vou contar para vocês então. 4 de janeiro de 2002, gente, aconteceu uma tragédia em Campinas. Eu quero registrar isso, deixar registrado, quero que vocês passem para gerações futuras o seguinte, o que aconteceu em Campinas? Tinha uma mulher que eu vou pegar a reportagem da época, tá? Vocês procurarem nessa época e botarem assim, cigana sequestrada em Campinas, sequestrada e assassinada em Campinas, reportagem de 2002, isso aconteceu, ela foi assassinada no dia 10 de janeiro na porta de casa, de Campinas. Eu vou contar para vocês essa história, que é uma bárbara que aconteceu, tá? O nome da Romy era Rosana Rangel Melotti Tevelier. Ela tinha 52 anos, ela foi assassinada no dia 10 em frente à casa dela. Eu era pequeno, tinha 20 anos na cara, não era nada de pequeno, já era um homem já, mas, como se fala, só não era casado, mas era um homem. Isso mesmo, gente, isso mesmo, 18, 19, 20, é isso aí. Então, 2002, tá? Ela foi morta com 3 tiros de fuzil pelos sequestradores, né? Que seriam liderados pelo traficante Andinho. Esse traficante na época era famoso, tá? E ao todo 6 pessoas participaram do crime na casa da família vítima, cigana segundo a polícia, né? Gente, a comunidade cigana não, a Romar toda de Campinas, de São Paulo, do Brasil, ficou toda abalada, tá? Tem um detalhe nesse caso, tem vários detalhes, mas o mais como se fala, vamos voltar lá atrás. No dólar, cada $1 custava 99, 98 centavos ou R$1. Então o dólar hoje, dia 27 de 10 de 2019, o dólar ele custa 4 e pouco, ele é quase 5 em relação a R$1, certo? Na época era menos de 1 para 1, tá? Isso em 2002, tá? Então o que acontece? Na época, pro Jornal Nacional, no dia 7, o marido da Rosana, né, eu acho que se pronuncia assim, Melotti, ele recebeu uma ligação. Ele pediu para o sequestrador, ele pediu para o sequestrador o seguinte: os sequestradores pediram da família R$100 mil, né? Se a gente botar que o dólar hoje ele vale R$4, vamos botar R$4 mais baixo, seria equivalente a R$400 mil, tá? Ele pediu uma prova que a mulher dele ainda estava viva, que ele poderia pagar essa quantia e, como se fala,
e ela ia ser solta, né? O que ela fala em romanês, o marido dela? Olha só, gente, que sacrifício, que negócio chato. Ela fala o seguinte, Naputinos e Romar. O que ela falou? Que os próprios sequestradores estavam envolvidos com Romar. Ou seja, quem fez toda a armação, que sequestrou ela, era Romar, gente. Era HG, mas era mando de Romar. E o que aconteceu? Eles pegaram, eles pediram dinheiro. Depois disso, né, os sequestradores estavam lá, né, mostraram o que a Romar falou, e aí a Romar, que mandou assaltar, já mandou sequestrar ela, já descobriu que ela sabia quem era o sequestrador. E o que aconteceu? Eles falaram assim, então tá bom, a gente vai te soltar, né? Uma covardia, botaram a mulher na porta de casa com o carro, né? Mandaram a mulher andar embora para casa, que ela estava solta, correr. Assim que ela pegou e correu, eles deram 3 tiros de fuzil nela, né, em frente à casa dela, ou seja, mataram ela em frente à casa da família, só por causa de dinheiro, gente. Motivação só por causa de dinheiro. Vou contar para vocês alguma história dessa época aqui, gente, que eu me revolto. É complicado, gente. É complicado quando como se fala. Infelizmente, no dia de hoje não tem como se comprar um título de coronel. Mas é complicado mais ainda quando a pessoa se acovarda, né? E quando a própria polícia, quando o próprio bandido é conivente com o Romar. Entendeu? Quando tem essa ligação, as coisas ficam perigosas. Aí, se volta pro Velho Oeste, olho por olho, dente por dente, como é que fica a situação complicada, né? Então, eu vou falar para vocês aqui, né? Abra seus olhos, né? Abrir seus olhos, vocês têm que escutar, mas não é só abrir os olhos, não. Tem que abrir os olhos e abrir os ouvidos para escutar essa história, né? Porque é o seguinte. Teve um outro Rom em São Paulo que conhecia, né, chorar os sequestradores que sequestrou essa mulher. Falou que foi um ato covarde, que ela não merecia isso, mas que para provar que eles sabiam quem era a pessoa, eles iam se vingar. E para mostrar para a comunidade cigana quem era, eles iam alvejar com fuzil. Quem não sabe o que é alvejar é atirar. Um fuzil, uma BMW vermelha que essa pessoa tinha. Passados os dias que esse senhor falou, realmente teve um Rom de São Paulo e teve a BMW totalmente aliada. Eu era um dos poucos ROM. Naquela época era muito caro para você ter um fax. E eu nessa época tinha um aparelho de fax. Precisava passar um fax para a seguradora. E eu recebi as fotos, porque me pediram para passar um fax. Quando eu li as fotos, saber da história, quando eu vi as fotos, eu vi que a pessoa que tinha dado fazer essa covardia estava do meu lado, estava olhando para ele. Complicado, gente. Complicado. Tem certas coisas que eu vou falar para vocês. É muito complicado, muito complicado. Eu vi aquela BMW, mas toda cheia de tiro, entendeu? Mas para mim, mais covarde foi os gadget que mudar dali. Falar mais coisa para vocês também. Próximo desse dia, teve alguém que ficou. Tem 2 irmãos de São Paulo, teve 2 irmãos, tá? E ficaram
no depoimento. Como é que está depoimento durante 12 horas? 12 horas de depoimento. Dentro da Polícia Civil de Pinheiros. Complicado, né, gente? Então, o que acontece? Tô falando isso aí tudo hoje. Esse negócio de info como se fala no Facebook. Que eu vou fazer isso com você. Que eu vou fazer aquilo com você. Não, porque eu sou disso, eu sou daquilo. Entendeu? Eu tô falando essas coisas pra vocês, gente, pra vocês darem atenção, de raciocinarem, antes de querer fazer barimata, antes de querer mostrar cita Lové, cita Prama. O que acontece? Vida nossa, gente, nossa vida não tem preço que pague. Entendeu? Então, reflitam sobre isso, tá? É como se fala, abra seus olhos sobre essa história, né? Aí mais história para vocês. Também não é só uma história, é uma lição de vida. E sabe que, como se fala, o porquê que não pode se contar a nossa língua, não pode se ensinar para os gadê, tá? Para não acontecer como aconteceu no passado, ok? É isso aí.